É interessante porque Deus ele tem um interesse, ele tem um desejo, mas ele tem uma forma de cumprir o desejo dele. E às vezes a forma como ele vai fazer talvez contrarie um pouco aquilo que a gente pensa. Mas é sabedoria deixar Deus fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Ele sabe transformar, ele sabe restaurar. E eu creio que esse acampamento vai ser marcado por uma grande restauração mesmo, na vida de pessoas. Uma grande restauração nas nossas vidas. Eu não sei você, eu estou interessado de que Deus continue trazendo para mim luz naquilo que eu preciso receber luz. Eu sei que eu não cheguei ainda no final do quadro, o quadro ainda não está top, mas vai ficar, amém? E a gente expor, abrir o nosso coração para que a influência de Deus chegue, vai fazer com que a gente saia daqui melhor, amém? Você pode olhar para o seu vizinho aí, diga, você vai sair daqui melhor do que você está entrando. Fala de novo para ver se ele ficou convencido disso. Diga, você vai sair daqui melhor. Aleluia. Eu vi algumas pessoas, não pode melhorar. Pode, não se preocupe não. Porque às vezes a gente não consegue enxergar os defeitos, né? Mas Deus ele está bem consciente de onde ele pode melhorar conosco, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, honrado. Queria agradecer os meninos da liderança dos jovens. Os meninos já não, né? O menino já passou o tempo, já está chegando na época da maturidade aí, mas estou muito feliz de estar com vocês. Eu também era jovem até pouco tempo, aí acho que até junho, julho, aí chegando à maturidade. Estou brincando, fiz 30 em julho, diz que Jesus não fez nenhum milagre até os 30, né? Eu estou animado, esse ano o negócio vai pegar. Já aconteceu uns antes, eu creio que vai ficar bem melhor, mas eu estou feliz por poder participar de verdade daquilo que Deus está fazendo aqui. Eu estava com muito desejo de ter pregado antes do pastor João, porque pregar depois do pastor João é difícil. Ele já citou alguns versículos que eu queria citar também, de raiz, aí tive que mudar, pensar outras coisas aqui, mas graças a Deus sobrou um versículo bom de raiz para mim. Lá Gálatas capítulo 1, no versículo 4, esse texto eu amo, não precisa abrir não, a gente vai estudar algumas passagens daqui a pouco, mas eu gosto de lembrar disso. A Bíblia Revista e Atualizada diz que Deus entregou Jesus para nos desarraigar desse mundo, amém? Nos desarraigar. Várias outras versões colocam preço de um resgate. Ele pagou o preço para nos resgatar, ele pagou o preço para nos redimir, mas eu gosto ainda mais dessa versão que diz que ele nos desarraigou, porque desarraigar uma planta de um lugar envolve muito cuidado, envolve muita perícia, mas envolve a capacidade de você tirar completamente a localização da planta. Mas quando você muda a planta de localização, você vai mudar o suprimento daquela planta também, você vai mudar a nutrição, você vai ter que mudar tudo. A Bíblia diz que Deus nos desarraigou do mundo, não para que você seja uma planta sem raiz, mas Ele nos desarraigou com o propósito de nos plantar em um lugar onde nós vamos nos tornar altamente produtivos. Sabe que dependendo do solo onde você está arraigado, dependendo do tipo de solo, você vai ter mais ou menos fruto. Dependendo do tipo de solo, você vai ter mais ou menos resultado. Mas graças a Deus, porque a Bíblia deixa claro que Ele não só nos desarraigou do mundo, mas Ele nos plantou em Cristo Jesus. Ele mudou a nossa localização. E se você ainda não entende isso, eu creio que depois desses dias, a revelação de Deus vai chegar para você, para que você entenda. Você agora não é mais uma planta, uma raiz sem solo. Você está plantado em Deus, e em Deus você vai frutificar. Agora, uma vez que a gente está em Deus, ou que a gente deseja estar nesse lugar em Deus, a gente precisa aprender como conduzir a nossa vida nessa nova vida mesmo. Como nós vamos nos conduzir, para que a gente possa cumprir o que Deus tem para nós. E antes, quando eu estava orando sobre esse acampamento, veio duas palavras específicas para esse tempo. E normalmente Deus me avisa quando eu vou pregar em algum lugar. Pode ser que nem sempre a gente acaba preparando alguma coisa, mas eu sempre tenho uma nota por dentro. Eu fiquei pensando, são só 2 ministrações que eu vou fazer lá. E quando o Helder me deu o calendário, eu vi que eram 3. E eu fiquei pensando, tem alguma coisa que está faltando ainda. E eu estava orando por esse acampamento. Eu estou com tanta expectativa no que Deus vai fazer aqui. Tanta expectativa. Eu sei que Ele vai cumprir exatamente aquilo que Ele disse. Mas pastor João, quando começou a ministrar, ele falou sobre o cuidado paternal de Deus. Deus é seu pai. Amém? Diga, Deus é meu pai. Se você recebeu Jesus, você pode abrir sua boca e ter confiança de que você está na família de Deus. Ele é seu pai. Se você não tem essa confiança ainda, está na hora de você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído.
Amém? A casa dele, em comunhão com ele. Mas o fato é que Deus, ele é um pai espiritual. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 12, a gente não vai ler agora, mas no versículo 8 ou 9, se não me engano, diz que se como nós nos submetemos aos nossos pais naturais, muito maior submissão nós devemos ao nosso pai espiritual. Essa palavra espiritual, ela não está caracterizando o tipo de paternidade de Deus, mas está caracterizando o tipo ou a classe a qual Deus pertence. João no capítulo 4 diz que Deus é o que, gente? 22, 23 e 24, você deve conhecer esse texto. Deus é Espírito. E aí ele continua dizendo, é por isso que importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele não fala sobre uma adoração no corpo, ele não fala sobre uma posição que nós devemos ter, ele não fala sobre um gesto que a gente deve fazer específico ou que denote adoração. Eu sei que alguns gestos, eles caracterizam sim um momento de adoração e de entrega ao Senhor, mas o fato é que a adoração que agrada a Deus é a adoração que acontece no Espírito. Amém? Porque ele é um pai espiritual, logo a gente é filho espiritual. Eu gosto de um pregador que usa a expressão, a palavra espírito no grego é a palavra pneuma. E é a mesma palavra que descreve o Espírito de Deus e o meu e o seu espírito. Então quando a Bíblia diz que Deus é o pai espiritual, significa que ele é o pneuma pai e você é o pneuma filho. A mesma classe, a mesma característica. Agora, na adoração, eu adoro a Deus no Espírito. Eu não adoro a Deus na carne, eu não adoro a Deus para sentir alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa logo para que você entenda bem essa verdade. Adoração não se baseia no que a gente sente. Adoração não se baseia nos sentimentos da nossa carne. Eu não sei quantos aqui já leram alguns dos salmos. Eu gosto muito de ler os salmos e tem alguns salmos que Davi diz assim: eu acordei e de repente me ocorreu aquela percepção, eu vou buscar o Senhor. A minha carne te deseja. Uau, diga uau. A minha carne te deseja. Que coisa maravilhosa. E eu ficava lendo salmos como esse pensando, rapaz, Davi, bicho, que bicho, Davi. Rapaz, eu quero ser como Davi, eu quero acordar, oh, aleluia. E por muito tempo a gente imagina isso, e graças a Deus, irmãos, deixa eu ver quantos crentes tem aqui. Graças a Deus tem dias que a gente acorda com vontade de orar. Não é assim ou não é, gente? Graças a Deus pela minha esposa que disse que era. Tem dias que você acorda com desejo de orar. Não sei você, tem dias que acorda, oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu acordo, vou confessar a palavra, Teve um dia que eu acordei tão animado que eu estava correndo atrás da cachorra dentro do apartamento. Pus as mãos sobre ela ainda, que eu estava querendo ministrar para alguém. Manu estava dormindo ainda. Que bênção, irmão, ser crente, que bênção, que alegria. Eu não me baseio nas pressões de fora, eu sei que de repente uma coisa salta até mesmo no meu corpo. Mas o bom é pensar que eu não sou escravo do meu corpo para adoração. Aí eu vou adorar a Deus para que eu sinta aquela presença. Não, irmãos, a presença está no meu espírito e está no espírito dele. Quando eu entro no espírito para adorar a Deus, eu estou entrando em uma conexão que ninguém pode interromper. Há algum tempo atrás, a gente viu, o Google, eles têm alguns cabos de fibra ótica, e eles estavam indo, cabos dos Estados Unidos para a Europa, imagina, e eles colocavam esses cabos via oceano mesmo. E aí todo mundo feliz com a transmissão dos dados rápido, de repente, alguém percebe que estava tendo uma fuga naqueles cabos, e eles foram atrás de estudar que possibilidades tinham levado aquela situação a acontecer. E aí eles descobriram que o tubarão, ele sente algumas das vibrações dessa da fibra ótica e estava gostando de mastigar o fio. Olha que delícia. Você bota um fio de fibra ótica ligando um continente a outro, e aí você descobre que tem tubarão mastigando o fio. Sabe que quando a nossa relação com Deus, ela se baseia nos nossos sentimentos e na nossa carne, corre o risco de alguns dos inimigos se levantarem e tentar roer, tentar destruir essa conexão. Mas graças a Deus, Deus colocou dentro de nós uma linha segura que ninguém pode acessar, que ninguém pode hackear, que ninguém pode destruir, é no Espírito. Então quando Davi dizia assim, a minha carne está te desejando, que coisa boa, isso era bom demais porque era tudo que Davi tinha para oferecer.
tudo que ele tinha, toda a força, toda a disposição. Mas sabe que uma vez que nós nascemos de novo, irmãos, nós deixamos de adorar a Deus apenas com as nossas forças. As nossas forças hoje seguem a nossa direção no Espírito, porque Deus é um Pai espiritual, a adoração é no Espírito e é a adoração no Espírito que agrada a Deus. Eu posso te provar que você pode adorar a Deus mesmo tendo uma sensação terrível no seu corpo, como aconteceu em Atos 16. Paulo tinha acabado de apanhar, irmãos, e não me diga que apanhar leva você a adorar. Oh, rapaz, pode bater. Louvado seja Deus. Quanto mais eu apanho, mais inspirado eu fico. Não, irmãos, a força de Paulo não estava na carne. A força de Paulo estava em uma coisa que ele não conseguia viver, não conseguia ver, que talvez ele não conseguia tocar, mas que tornava a comunicação e a comunhão com Deus possível. Se você está aqui e você diz, eu nem sou evangélico ainda, eu preciso entender, eu não estou entendendo direito isso. Eu vou te dizer de uma forma mais clara. Não é o seu corpo que vai te aproximar de Deus. É o seu espírito. Algumas vezes as manifestações de Deus vão tocar o nosso corpo, claro, obviamente. Você vê, quando tem vento, eu queria dar um exemplo do vento, ele foi-se embora para Campina Grande. Nem as plantas mexem, nem nada. Mas o que faz a planta se mexer não é uma terminação nervosa que tem nos galhos, é a força do vento. O vento que não é visto, mas que opera resultados visíveis. Você entende? Amém, irmãos? É por isso que não é bom a gente cantar músicas que falam, como eu me sinto, Senhor, na sua presença. Eu me sinto bem, é bom também, não vou dizer que é ruim não. Mas melhor ainda é você cantar músicas que colocam dentro de você a consciência. Eu estou ligado a Deus e tubarão do Satanás nenhum vai conseguir impedir a minha conexão com Ele. Pode ser que tudo pareça ruim, mas dentro de mim tem algo que me faz regozijar. Oh, aleluia. Deus vive em mim, Ele vive no meu espírito. Eu fui desarraigado do mundo, eu estou arraigado nele. E nada pode mudar essa realidade. Amém. Diga, eu sou pneuma, filho. Aleluia, nós somos a habitação do Espírito Santo. E nesse lugar, irmãos, é onde o diabo perde força contra a nossa vida. Essa não é minha mensagem não, essa é uma mensagem para um outro dia. Eu só estava querendo deixar você animado sobre isso. Você é um ser espiritual. Amém. Agora a Bíblia coloca nas Escrituras algumas das informações que nós precisamos saber para desenvolver essa vida espiritual. Tem um texto que eu amo de Provérbios no capítulo 4, que o escritor de Provérbios, ele diz: busca a sabedoria. Busca a sabedoria. Sobre tudo que você deve buscar na sua vida, busca a sabedoria. Ele diz, investe os seus recursos para adquirir sabedoria. Você está aqui? Investe os seus... Irmãos, todos nós sabemos que as coisas que nos interessam são as coisas que recebem nossos investimentos. É assim ou não é? Algum tempo atrás... Deixa eu ver se eu falo. Acho que não, eu posso comprometer minha integridade física. Falar dos álbuns das Copas, o álbum da Copa, né? Você via o camarada até jejuar, passar 3 dias sem comer, mas conseguia comprar a figurinha que estava faltando para completar o álbum, colar o álbum e botar. Mas eu não vou falar sobre isso não. Mas o que te desperta atenção, o que te desperta interesse, vai receber os seus investimentos. Amém? Sei aqui quantos já colocaram dinheiro em algum jogo, você joga de celular assim, Clash Royale. Rapaz, deixa eu dar um upgrade aqui. É só R$3. R$3. Vou botar aqui. Isso acontece, é normal, não se preocupe não. Deus te perdoa. Case com uma mulher que lhe perdoe também, se você fizer isso. Manu, graças a Deus, de vez em quando. Mas, voltar para o Espírito, sair dessas coisas. A gente investe nas coisas que a gente precisa. E Deus diz o seguinte, olha, você precisa de sabedoria. Não importa quem você seja, não importa onde você se encontre, não importa em que nível de maturidade espiritual ou natural você esteja, nós precisamos de sabedoria. Sobre tudo que você deve buscar, busca a sabedoria. Meu Deus, eu vou ter que gastar R$300 para estar num evento. Alguns aqui, não sei, talvez, quanto foi o evento? R$380 para ir para o evento. Tem sabedoria lá, vale a pena o investimento. Pastor, mas tenha pena de mim, tenho não. Você não está perdendo dinheiro. Você está investindo em sabedoria. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a sabedoria vai te enriquecer. A Bíblia diz que a sabedoria vai te fazer abundar de ouro e prata. Mas a questão não é o ouro e a prata. A questão é a sabedoria. Você está comigo, irmãos?
A questão é a sabedoria. Um exemplo disso que a gente tem é Samuel lá em Salomão em 2 Crônicas. Diz que quando Deus chegou para ele, o Espírito de Deus apareceu e disse: pede o que você quer. Pede o que você quer. Qualquer coisa que você queira. Pede, eu vou te dar. Pede, eu vou te dar. Eu fico imaginando, irmãos, eu queria que você imaginasse qual seria a sua resposta. Sem lembrar da Bíblia agora, sem lembrar do que Salomão fez. Qual seria a sua resposta? Pede qualquer coisa que você queira. O iPhone XS Max. Eita potência. Não, talvez, sei lá, não sei o que você pediria. Eu nem me preparei direito para pensar no que eu pediria para poder dizer para vocês o que é que eu ia pedir. Mas eu sei que é interessante ver o que Salomão tinha no coração dele. Ele disse: me dê sabedoria para conduzir o seu povo. Ele não pediu só sabedoria, ele explicou por que ele queria sabedoria. Porque uma das coisas que a sabedoria vai fazer por você é fazer você pensar um pouco menos em você e no agora, e um pouco mais nos outros e em um outro momento. A sabedoria faz a gente deixar de ser egoísta. A sabedoria faz a gente deixar de ser momentalista. Momentalista, aprenda. Não bote isso no Enem não, pelo amor de Deus. Tira você de ser uma pessoa instantânea, a pessoa que só pensa no agora. A sabedoria vai colocar os seus olhos em coisas, bens maiores, em bens que podem permanecer. A Bíblia fala sobre bens duráveis, eu gosto dessa expressão. Mas a sabedoria vai fazer você de fato se tornar uma pessoa melhor. A sabedoria vai nos guiar por esse caminho. Lá em Provérbios capítulo 1, ele diz algo mais sobre sabedoria. A gente pode ler do versículo 1 até o versículo 7. Ele diz assim: provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino. Para aprender a sabedoria e o ensino. Sabe que a sabedoria ela pode ser aprendida. É por isso que você vem para lugares como esse, é por isso que você escuta algo assim. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, para os jovens, diz assim: ei jovens, aprenda a se submeter aos mais velhos, escuta a sabedoria daqueles que têm sabedoria para dar. Você está comigo, irmãos? Especialmente ele está falando sobre as pessoas da igreja. Na verdade, se você for ver direitinho o contexto, Pedro ele está se referindo, em primeiro lugar, àqueles que estavam em responsabilidade na igreja. E aí depois ele vai falar para os jovens. Aí ele diz: jovens, vocês se submetam a esse tipo de pessoas. Estejam ligados a alguém que tem sabedoria para dar para você. Amém? Não é qualquer velho não, porque tem gente velha que não tem muita sabedoria não. Porque a questão não é propriamente os anos. A questão é a atuação da sabedoria de Deus. Alô, você está aqui? Ele está falando sim sobre buscar o conselho de pessoas mais experientes. Mas de pessoas mais experientes que tenham a sabedoria de Deus para compartilhar com você. Então a gente deve mesmo submeter, entrar em ambientes onde a gente vai aprender alguma coisa que vai mudar a nossa vida. Aí ele continua dizendo no versículo 3: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. Coisa maravilhosa. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Deixa eu te dizer uma coisa: alguém que está cheio da sabedoria de Deus vai conseguir resolver problemas que não são apenas problemas no reino espiritual, mas vai conseguir lidar melhor com problemas que se levantam contra a própria vida delas. Ah, pastor, mas eu não sou tão esperto assim. Não se trata da tua esperteza, se trata da sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é a resposta para destravar resultados no reino do espírito, no reino da alma e no reino do corpo. A sabedoria de Deus, ela quer ser compartilhada com você nesses dias, para que você saiba lidar melhor com cada aspecto da sua vida. Amém? E o que eu devo fazer? Eu devo estar aberto para Deus compartilhar a sabedoria comigo. Porque lembrando de Salomão, quando sabedoria veio, Deus disse: a sabedoria não vai sozinha não. A sabedoria, ela anda acompanhada. Prata, ouro, eita, aleluia. Prata, ouro, apagou não, né? Graças a Deus. Prata, ouro, vai seguir essa sabedoria. Então adquire a sabedoria, deseja a sabedoria, deseja a sabedoria.
Aí ele diz no versículo 7, agora para encerrar esse primeiro momento que a gente vai ler esse texto, ele diz: o temor do Senhor, o temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Diga ensino. Que coisa boa, irmãos. A sabedoria e o ensino não podem ser desprezados, porque quem despreza, a Bíblia classifica essa criatura como louca. Alguém que não valoriza o ensino, alguém que não valoriza as palavras, alguém que não valoriza o que acontece conosco por causa das palavras de Deus. Versículo 18. Ele está falando do versículo, acho que 11 em diante, até o 14. Ele começa a dizer: não ande com qualquer pessoa. Tem gente que vai te chamar para fazer coisas erradas. No versículo 14 da Bíblia NVT, ele diz assim: alguém que fala com você e diz: venha com a gente, isso é que é diversão. Dividimos tudo em partes iguais, vamos roubar outras pessoas. Talvez você não tenha recebido um convite para roubar alguém, talvez tenha, mas o que eu posso te dizer é que esse versículo está centrando naquelas pessoas que têm a vida delas no momentâneo, no passageiro, naquilo que diz respeito apenas ao prazer delas, pessoas que não têm valores eternos. Com essas pessoas, a Bíblia nos aconselha a não andarmos com elas. Mas ele diz o seguinte, algo mais no versículo 18: essas pessoas que andam assim, elas emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida eles espreitam. Tem algumas versões da Bíblia que falam no versículo 17 que essas pessoas, elas botam armadilhas e elas mesmas caem nas armadilhas que elas fazem. Irmãos, não tem nada de ruim que uma pessoa faça que mais cedo ou mais tarde não se manifeste. Você está aqui, irmão? Escuta isso, não tem nada de ruim que uma pessoa faça que mais cedo ou mais tarde não se manifeste. Paulo disse: olha, tem gente que as obras boas delas se evidenciam na hora, mas tem gente que demora para se evidenciar. Do mesmo jeito o pecado. Tem gente que o pecado dele se manifesta na hora, mas tem outros que se manifestam depois. A questão não é essa não, vai se manifestar em algum momento, vai aparecer. Agora, ele disse o seguinte: olha, não anda com esse tipo de pessoas, não busca andar com essas pessoas, porque, versículo 19, tal é a sorte de todo ganancioso, ou de todo cobiçoso, ou como algumas versões dizem, com aqueles que buscam o prazer. É forte, diga é forte. Oh, aleluia. Pessoas que vivem apenas na busca desenfreada do prazer. Cobiçosos, gananciosos, interessados na carne. Ele diz: tal é a sorte dessas pessoas. Esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Quantas pessoas infelizmente não morreram porque elas pensavam que elas tinham que saciar todos os desejos, intentos e sensações e vontades que surgem com ela. Mas uma sensação, como o pastor João falou, uma sensação, ela pode sim, irmãos, nos levar a um ambiente de morte. E Deus não quer isso para você, é por isso que Ele lhe trouxe aqui, para que você valorize aquilo que é certo. Ele disse lá no versículo 33, pula um pouquinho. Ele diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Tem uma outra versão que diz: se vocês me derem atenção, vocês vão poder ficar tranquilos, porque vocês vão estar em boas mãos. Louvado seja Deus. O apóstolo Guto uma vez falou uma palavra que eu gostei muito. Ele disse: Deus não está no controle de tudo. Deus está no controle da vida de uma pessoa que obedece à palavra. Deus está dizendo: se me der ouvidos, vai ficar seguro e não vai ter medo de nada. Pode ser que circunstâncias se levantem contra você, você não vai ter medo de nada. Por quê? Você sabe nas mãos de quem você está. Como eu estou, pastor, nesse lugar das mãos de Deus? Ouvindo a palavra e dando ouvidos à palavra. Ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Eu sei que talvez, eu também já participei de acampamentos e eu pensei: rapaz, eu nunca vou começar um acampamento de jovens lendo Provérbios. Quem diria? Capítulo 1 logo, falando sobre sabedoria. Mas o que eu quero te fazer entender é que Deus quer te colocar em um lugar de segurança e estabilidade. Um lugar onde você não vai precisar ficar guerreando muito para conseguir as coisas que são decorrentes da sabedoria de Deus. E Ele diz que essa sabedoria começa mesmo nesse ambiente. Ah, pastor, mas eu estou precisando de sabedoria para lidar com o Enem. A sabedoria para lidar com o Enem vai começar nesse ambiente, porque nesse ambiente Deus vai compartilhar com você como você fazer aquilo que você não sabe. Deus pode te ajudar, irmão.
Deus pode te fazer sair muito melhor do que qualquer outra pessoa. A Bíblia fala em Daniel, no capítulo 1, sobre Daniel e os amigos dele. A Bíblia diz que a sabedoria que eles tinham ultrapassava em 10 vezes a sabedoria de outras pessoas. Por quê? Porque em primeiro lugar, eles descobriram qual é o fundamento, qual a raiz correta, a sabedoria de Deus. Você está comigo? Agora, para entender melhor como essa sabedoria funciona, eu queria que você voltasse para o versículo 23. Ele diz assim: atentai para a minha repreensão. Atentai para a minha repreensão. Diga repreensão. Às vezes, por causa das referências que nós temos, nós já imaginamos que repreensão é coisa ruim. Alguém me perguntou, vai pegar pesado hoje de manhã? Não, né? Para o primeiro culto, Deus o sabe, eu disse. E Deus sabe mesmo. Repreensão. O que é repreensão? Se você for pegar essa palavra, tanto no hebraico como no grego, repreensão está ligado ao ensino por meio de palavras. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Se você pegar o melhor pai desse mundo, o pai natural desse mundo, o melhor, ele não consegue, irmãos, ir páreo a páreo com Deus. Porque a paternidade de Deus ultrapassa qualquer paternidade aqui desse mundo. E a Bíblia deixa claro como Deus trabalha a sua paternidade. Isaías 1, versículo 19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, as minhas palavras vão te levar a conduzir a comer o melhor dessa terra. Minhas palavras vão te conduzir a comer o melhor dessa terra. Se quiser e me ouvir. Provérbios 4:20, ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos, não deixa apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha. Quem? As palavras de Deus. As palavras de Deus. Como Deus manifesta, irmãos, a sua bondade, como Deus manifesta o desejo dele para a nossa vida, é por intermédio das palavras dele. A questão é que muitas vezes nós somos ensinados a ouvir palavras como essa e pensar: é a palavra do ministro A, é a palavra do ministro B, é a palavra do ministro C. Mas quando a gente vem para um lugar como esse e começa a dizer: eu quero ouvir, Senhor, as palavras que o Senhor tem para mim, você vai começar a enxergar não como palavras de homem. Eu gosto quando Paulo fala sobre os irmãos de Tessalonicenses, ele diz assim: olha, eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês estão acolhendo as palavras que eu estou dizendo, não como homens. E sabe o que acontece? Essa palavra está operando eficazmente em você. Por quê? Consideração correta sobre as palavras de Deus. São as palavras, irmãos, que nos repreendem. São as palavras que nos corrigem. São as palavras que nos açoitam. Ah não, pastor, Deus não pode usar outras coisas? Eu vou te dizer, na sua sabedoria, Ele escolheu usar as palavras. Uau, pensei que alguém ia ficar feliz com isso. Ah não, pastor, irmãos, Ele é o maior exemplo. João capítulo 15. Jesus disse: olha, vocês são os ramos e eu sou a videira. Se vocês estão em mim, vocês vão dar fruto. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo ramo que não der fruto é cortado. Tem algumas versões que usam... Não, esqueça que eu disse isso. A gente não vai entrar nisso, senão não vai dar tempo. Mas a questão é que existe sim uma poda e existe um cortar. Deus, Ele é seu Pai, mas Deus, Ele tem outros atributos. E um deles é de juiz. Eles não se confundem, irmãos. E nós não podemos confundir a atuação também. Muitas vezes você vai ver Ele como juiz, você não vai ver Ele como Pai. A Bíblia cita o exemplo de Apocalipse. Trono branco, Ele não vai manifestar a paternidade naquele momento, Ele vai manifestar juízo. Mas o que eu quero que você... Não fique com medo não, engula. Chore não. Tenha calma, a gente vai chegar na parte boa. Você não... Mas o que eu quero que você entenda é que Ele escolheu uma forma pela qual Ele vai exercer a paternidade dEle sobre nós. Jesus disse: olha, todo ramo que dá fruto, Ele vai podar. Versículo 3, Jesus disse como Deus poda. Oh, aleluia. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu falei. Como Deus poda uma pessoa? Deus poda pelas suas palavras. Deus poda. Ah, pastor, Deus vai passar a tesoura para quebrar tudo. Não, irmãos, Deus vai passar a palavra e a palavra vai restaurar, porque é a forma que Deus utilizou para criar o mundo, é a forma que Deus utilizou para gerar você, e da forma que Ele te gerou é a forma que Ele vai te educar. Uau, diga uau, é a palavra. Se você fica animado ou não, é a palavra.
Ah, pastor, mas eu já ouvi tanto, mas você não entendeu ainda. A sabedoria de Deus, ela é manifesta pela palavra. Mas a sabedoria de Deus é manifesta por uma pessoa. No versículo 23 onde foi? Provérbios capítulo 1, versículo 23. Atenta para a minha repreensão, atenta para as minhas palavras, atenta para o meu ensino. Mas eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Uau, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A sabedoria, ela pode ser extraída da palavra de Deus, mas a sabedoria também é uma pessoa. Quem? O seu espírito. O seu espírito. O Espírito de Deus. Tem um texto lá de Jó que eu gosto muito, você não precisa abrir, eu vou só citar para você rapidinho. Jó 32, no versículo 6, tinha um cara que começou a falar, um jovem lá, o nome dele era Eliú, e ele diz assim: disse Eliú, filho de Baraque, o Buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião, porque dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Versículo 8, na verdade, presta atenção que eu estou já acabando, tá? Na verdade, há um espírito no homem. Diga, eu tenho um espírito. Diga de uma forma melhor, eu sou um espírito. E o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Oh, aleluia. Escuta a minha palavra, ouvindo minha palavra, saiba de uma coisa: eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. Agora o que ele está dizendo aqui é: eu entendi uma coisa, o homem é um espírito, e o que traz sabedoria é um sopro dele. Oh, aleluia. Pneuma pai, pneuma filho, pneuma pai soprando, pneuma filho ficando cheio da sabedoria de Deus. Espiritualmente. Eu gosto de algo que o irmão Mark Hanks disse. Ele diz assim: o Espírito Santo é um gênio. Eu tinha um amigo que a gente estudava junto, e eu lembro, eu gostava, irmãos, de trabalhar para ser o melhor aluno da sala, ou ficar pelo menos ali entre os três, mas eu gostava de ser o melhor. Mas esse meu amigo, ele era especialmente muito melhor do que eu. E a gente brincava, eu também não estudava muito, eu gostava de prestar atenção na aula, e ia e tentava a sorte às vezes, mas você sabe como é, né? Não estudava em casa. Esse meu amigo, além dele ser genial, ele estudava em casa. Então ele tinha uma vantagem sobre mim. Mas sempre que tinha trabalho de dupla, irmãos, eu só fazia com ele, porque eu sabia que ia ficar mais fácil para mim. E aí no final do ano chegava e dizia: a dupla vencedora foi João Neto e Rafael. Eu chegava, oh aleluia, chegava cheio de sabedoria. E todo mundo olhando, aí disse: cara, esse bicho é inteligente, né? Fazer o quê, né, cara? Eu não era sábio, não, eu era bem acompanhado. Então, o Espírito Santo é um gênio. E se você ouvir o que ele diz, vai fazer você parecer inteligente. Não, mas eu já sou inteligente, não estou falando disso não. Eu estou dizendo que ouvir o Espírito de Deus e deixar o Espírito de Deus compartilhar a sabedoria com você vai fazer você parecer muito melhor do que o que você é. Porque a sabedoria de Deus não é a minha sabedoria. E esse Espírito está transbordando de sabedoria para você. Esse Espírito, ele opera numa região onde a gente não conseguiria resolver do nosso jeito e nas nossas intenções. Eu tenho uma boa intenção não é suficiente não. Eu tenho uma boa memória também não é o suficiente. Eu poderia falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando Jesus ele estava prestes a subir, prestes a deixar os discípulos, ele disse: olha, fiquem tranquilos. Eu gosto de lembrar que os discípulos não estavam anotando o que Jesus dizia. Os discípulos, eles não tinham, irmãos, a facilidade que a gente tem para anotar as coisas. Jesus estava ensinando, imagina Jesus ensinando, e imagina os discípulos pensando: meu Deus, é meu trabalho guardar as palavras desse homem, porque um dia ele vai para o Pai. E agora, anotasse, João? Anotei não, mas tu anotou? Não, anotei não. Pelo amor de Deus, perdeu as palavras do mestre. Mas Jesus disse: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Naquele dia, tem um Espírito, sopro do Todo-Poderoso. É interessante que a palavra hebraica para espírito é a palavra sopro mesmo. Ruach. Sopro. Aí, anotei não. Jesus disse: ei, fique tranquilo. Naquele dia, ele vai lembrar de tudo o que eu vos tenho dito.
Isso quer dizer que o Espírito Santo, Jesus não estava confiando na cabeça dos discípulos, ele estava confiando na obra do Espírito Santo. Por que Jesus estava confiando na obra do Espírito Santo? Porque Jesus mesmo provou da atuação desse Espírito. Eu falei, até os 30 anos de idade Jesus não fez milagres, mas quando os 30 anos chegaram para ele, ele foi para o batismo nas águas. Marcos, Mateus, Lucas e João registram esse momento. Jesus está saindo das águas e de repente a Bíblia diz que, em algumas versões, em Lucas e em João, diz que ele orando, os céus se rasgaram e o Espírito veio sobre ele em uma forma corpórea de pomba. Outra versão lá em João diz que João viu que isso aconteceu e diz que ele ouviu do céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Sabe, irmãos, Jesus não atuou sem o Espírito Santo. Jesus dependeu da atuação do Espírito Santo. Jesus precisava que o Espírito Santo operasse a sua obra. Jesus nem era guiado pelos pensamentos dele. Ah, pastor, mas ele não era o Filho de Deus. Ele era Filho de Deus, mas ele se despiu. E como homem, ele precisou aguardar o revestimento do Espírito Santo. Lucas 4 diz que ele foi guiado pelo Espírito. Lucas 4 também diz que ele andou no poder do Espírito Santo. Algumas pessoas nunca entendem por que faz sentido o Evangelho. É porque o Evangelho só faz sentido por causa da obra do Espírito Santo. Ah, pastor, mas ainda não está fazendo sentido para mim. Fique tranquilo, algo vai soprar sobre você nesses dias. Você não vai sair daqui do jeito que você está entrando. Tem algo que Deus quer compartilhar com você, que vai te fazer entender. Jesus esperou, o Espírito veio sobre ele. E agora, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, tem um Espírito que testifica com o nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Aí Jesus começa a operar milagres. Jesus começa a fazer o que ele faz. E aí ele para os discípulos e diz: olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto a sabedoria venha sobre vocês. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre Jesus antes disso. 1 Coríntios no capítulo 1, no versículo 30, diz que Deus fez Jesus a sabedoria dele. A sabedoria de Deus estava em Jesus. Por quê? O Espírito Santo estava operando sobre Jesus. Jesus sai, mas a sabedoria fica através do seu Espírito. E essa sabedoria nos faz, irmãos, nos mover em um ambiente que não é normal para um homem natural. Porque a gente não precisa mais viver uma vida em pecado. Porque agora a gente tem um guia preciso, que nos compartilha a sabedoria de Deus, de coração para coração. Eu não preciso depender de nada externo mais. Eu estava vindo para cá e eu tinha aprendido um caminho que vem por dentro de Solânia. E aí eu até vi o GPS, mas eu fiquei lembrando, eu lembro desse lugar, eu vou entrar à esquerda. Uma noite, segue o GPS. Eu disse, eu lembro, eu vou entrar nesse lugar. Eu entrei na contramão. Eu quase arrebento alguém na entrada. Porque eu tinha certeza, rapaz, está vendo que é 2 faixas? Contramão, rapaz, 2 faixas, mas é contramão aí. Podia ter 10 faixas, eu estava errado do mesmo jeito. Estou me arrependendo, viu? Já me arrependi na hora. Mas a questão é que quando a gente é guiado por coisas externas, indicadores externos, a gente se engana. Eu quero que Deus me dê um sinal nesses dias. Não, você não é de uma geração de sinais, não. Não para ser guiado. Você é uma geração que opera sinais. Mas nós somos de uma geração que mais do que nunca vai depender da direção do Espírito Santo, guiado pelo Espírito, falar pelo Espírito, se mover no Espírito, viver no Espírito. Ah, mas eu quero provar de tudo isso que o pastor falou, a respeito de paternidade, a respeito do amor de Deus. O pastor João citou esse texto, Romanos no capítulo 5, diz que o amor de Deus foi derramado abundantemente sobre nós. Onde? No Espírito. Por causa da obra do Espírito Santo. Eu estou querendo valorizar ele hoje pela manhã mesmo. Porque tem algumas coisas que não vão acontecer só com o seu entendimento. Tem coisas que vão acontecer direto com o seu espírito. Tem coisas que talvez a sua alma nem esteja entendendo, mas eu estou falando com o seu espírito hoje de manhã. Você vai acordar nesses dias de acampamento. O Espírito de Deus vai se mover sobre você. Alguém pode dizer assim, pastor, eu quero mesmo. Aquela unção que está escrito, que veio sobre Saul e ele foi transformado em um outro homem. E eu gosto dessa passagem, porque diz que o Espírito de Deus iria se apoderar de Saul. Ele iria andar com os profetas e profetizar, e ele seria transformado em um outro homem. Deixa eu te dizer, irmãos, 2 Coríntios 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, já é outro homem.
A unção no Antigo Testamento era um símbolo de uma realidade que a gente pode provar hoje. Ah, pastor, eu estou todo comprometido, eu já estou todo arrebentado, só se fosse outra pessoa. Tem nada não, você já é uma outra pessoa e não sabe. O poder restaurador de Deus está aqui. O poder restaurador de Deus é sobre o meu caráter. E daí, caráter é fácil para Ele restaurar. Agora eu preciso ceder para a sabedoria de Deus. Eu preciso ceder para a sabedoria do Espírito de Deus. Tem um exemplo que eu gosto de dar. Eu estou já terminando de verdade, que eu também estou com fome. Ele disse que você seria transformado em um outro homem. Nós somos novas pessoas em Cristo por causa da obra do Espírito Santo. É Ele quem restaura. Eu ouvi de um empresário baiano que, mexendo numa máquina dele, a máquina comeu a pele da mão do cara, desenluvou, como o pessoal falava. Levou, ficou só, eu ia dizer o couro e o osso, mas ficou só o osso e os nervos. E o couro foi embora, sem a mão. Chegou no hospital desesperado e alguém disse, é fácil, dá para resolver tranquilo, é só amputar. Que normalmente médico é assim, ele fala tranquilo, uma amputação resolve. O cara não precisa gangrenar e morrer por causa de um negócio desse, arranca a mão. Desculpa, falei de médico na frente de Rafael, ó. Não, alguns médicos, não são todos não. Aí chegou o médico especialista. O médico especialista disse, não precisa arrancar. Essa mão pode ser regenerada. Aí disse que esses caras fizeram um estudo e decidiram enfiar a mão do cara dentro da barriga dele. Porque essa região da barriga é uma região mais vascular e irrigada. É isso aí. Tem sangue. E aí ele coloca dentro da barriga. E aí eles costuram. E literalmente o cara passou um mês inteiro com a mão na barriga. E você ri porque não foi a sua, nem a sua mão, nem a sua barriga, né? Mas ele passou mais de um mês desse jeito, com a mão na barriga. E depois de algum tempo os médicos levaram ele para uma cirurgia e tiraram a mão lá dentro. Sabe o que aconteceu? Não tinha nem vestígio de que aquela mão um dia tinha sido engolida por uma máquina. Regeneração, restauração. Sabe o que acontece? Não importa quão destruído você esteja hoje pela manhã, não importa se você chegou aqui com dor de cotovelo, se você chegou aqui com dor na consciência, com dor onde quer que seja, não importa como você chegou, o poder regenerador de Deus pela pessoa do Espírito Santo, pela sabedoria de Deus, está aqui para operar para você, está aqui para te regenerar, está aqui para te fazer uma nova pessoa, está aqui para te deixar experimentar os benefícios da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nele residem os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus é um tremendo cofre que guarda tudo. Agora o Espírito Santo vai abrir esse cofre e vai te mostrar o que te pertence. Porque 1 Coríntios no capítulo 2 diz que o Espírito Santo foi enviado para nos fazer conhecer o que Deus já nos deu gratuitamente. Ele veio te anunciar o prêmio que você já tem e não sabia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei quantos já brincaram de caça ao tesouro, irmãos. Eu lembro de um específico num acampamento de jovens. Que, irmãos, depois de uma noite sem dormir, eu descobri que o tesouro estava debaixo da minha cama. Você não entendeu a complexidade do momento. Eu passei a noite buscando o tesouro. Era no Ceará, eu ia dizer o diabo do tesouro, porque eu estava com tanta raiva do tesouro agora, que era só uma questão de honra mesmo. Eu vou descobrir as pistas, e acho a pista, e sobe numa árvore. Eu subindo numa árvore, eu subo na árvore, eu desço lá, eu procuro, e de repente o tesouro estava bem debaixo da minha cama. Deixa eu te dizer hoje pela manhã, talvez alguns entendam, talvez não. Mas durante esses dias de acampamento você vai achar o tesouro. Mas eu vou te dar uma pista. O tesouro está dentro de você. E nesses dias a sabedoria de Deus vai te guiar de volta a esses tesouros. Talvez você pensou que ia precisar imitar a história de alguém. Você não pode imitar a história de ninguém. Você não pode imitar a minha história. Se você quiser fazer tudo que eu fiz, você vai se dar mal e vai descobrir que ainda assim você não consegue ser eu, porque cada um tem uma história diferente. A questão não é imitar a história. A questão não é imitar os gestos. A questão não é imitar o andado. A questão não é imitar onde você senta. A questão não é você imitar a forma como eles louvam a Deus. A questão é andar na sabedoria que o Espírito de Deus quer compartilhar direto com o seu coração. E essa sabedoria vai se manifestar de uma forma salvadora para você nesses dias. Essa é a paternidade de Deus. Ele vai te tirar de um lugar que você não podia sair sozinho. Mas que é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito. Você pode fechar os seus olhos, você pode ficar sentado mesmo. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Talvez você nem entenda, pastor, porque esse bicho está fazendo isso. Eu estou ligando minhas antenas aqui para entender bem direitinho o que a gente vai fazer ainda hoje pela manhã. Antes de encerrar, em 5 ou 10 minutos. Oh, aleluia. Talvez você até pense assim, não, é uma palestra, é uma coisa. Não, não. Tem palestra que é palestra. Mas tem palavras que carregam um espírito. Jesus disse, a palavra que eu falo para você, ela não fala de vida, ela contém vida. A palavra que eu falo para você, ela é viva. E ela vai operar resultados em você. Ah, pastor, eu não acredito muito nesse negócio de espírito, não. E se eu te disser que tem espíritos que oprimem a nossa cabeça? Tem espíritos que sopram pensamentos na nossa cabeça. Tem espíritos que tentam atacar as nossas emoções. Talvez eu não vá falar isso agora, mas talvez durante o acampamento a gente ainda fale um pouquinho. Eu sei que você é uma alma, mas a forma de nós tratarmos a nossa alma é como Deus diz. Existe um caminho espiritual que nós traçamos para tratar com a nossa alma também. Mas o que eu quero te dizer é que o Espírito de Deus vai livrar pessoas aqui de vozes que talvez você estava ouvindo recorrentemente. Voz perturbando a sua cabeça, a perturbação está acabando hoje pela manhã. Hoje, você não vai dormir hoje à noite com a mesma perturbação que estava chegando, não. Porque o Espírito de Deus também é o Espírito da liberdade.